A paz do Deus da paz, o Shalom do Senhor Deus seja em sua casa. É a mensagem da Igreja Batista Casa de Paz, aqui na Rua do Senado 308, coração da cidade do Rio de Janeiro, centro da cidade. Você é o nosso convidado especial para as nossas reuniões presenciais e online todos os domingos, 9h30 da manhã e 18 horas, e às terças e quintas, 19 horas. Esses são os nossos horários das nossas reuniões, Rua do Senado 308. E online, você também já sabe, estamos aqui entrando exatamente às 9h30 da manhã, mesmo horário, temos esse estudo bíblico, o estudo que temos presencialmente, você também tem aqui através do YouTube. Então, pedimos a você carinhosamente que compartilhe o link, você que já é inscrito, você que não é inscrito ainda, pedimos que se inscreva, deixe seu joinha também, muito obrigado, ajuda muito, a gente agradece, nós agradecemos de todo o coração. Nós também temos as reuniões durante a semana online, às terças e sextas, 19 horas. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Santa e Bendita Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 18, verso 20 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, dois dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão era um homem de oração. E esse é o nosso assunto nesse período na escola bíblica. Verso 23. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade de Sodoma e Gomorra. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra em nossas vidas, em nossas casas, na família de todos os participantes dessa reunião agora e posteriormente, no nome do seu Filho Jesus Cristo oramos. Amém? E amém. O título que escolhemos para esse texto, Filhos de Paz suplicam pelas vidas da cidade, pelas vidas das pessoas na cidade que estão marcadas para morrer. Diariamente, não sabemos quantas pessoas vão morrer na cidade, mas a gente sabe que tem pessoas marcadas para morrer. Mas os filhos de paz, a nossa igreja tem suplicado, a nossa igreja tem orado, tem realizado campanhas de oração para que a mortandade na cidade diminua. Então, orando por quem está marcado para morrer, para que não morra, para que não seja morto, para que melhore, para que o médico tenha sabedoria e tenha também prestatividade, interesse, chegue na hora. Quando o assunto é salvação de almas, Deus é paciente com a nossa persistência na oração, com a nossa súplica, até com a nossa insistência. O caráter justo, amoroso, bondoso de Deus é evidenciado quando oramos pela salvação das almas. É assim que nós vemos como Deus é amoroso. Quando nós falamos até coisas que não convêm, o Senhor escuta. Podemos usar o exemplo da oração de Abraão para melhorar nosso relacionamento com Deus, por meio da oração de súplica pelas pessoas desapercebidas. Podemos usar esse exemplo. Nesta oração de Abraão, ele suplica pela cidade. E nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus quer salvar a todos. Ele disse: por amor a 50, eu salvarei toda a cidade. Deus espera que todos se convertam. Temos orado pela salvação das pessoas em nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Você tem orado? Amém, amém. Eu sei que tem orado. A nossa igreja também tem orado.
Muitas igrejas têm orado pela salvação de pessoas na cidade. Temos suplicado a Deus com intensidade pela salvação de vidas marcadas para morrer em nossa cidade. Nós não sabemos quantas vidas estão marcadas para morrer, mas aí exige uma intensidade maior pela salvação dessas vidas. Se não for possível a salvação física, pelo menos a salvação da alma. Lições do texto. Primeira lição. Antes da súplica insistente, Abraão hospedou o Senhor em sua casa, os anjos do Senhor em sua casa e o Senhor em seu coração. A hospitalidade no Oriente Médio, naquela época, fazia parte da tradição. Mas Abraão e Sara não fizeram apenas por tradição. Eles sabiam, pela comunhão com Deus, que estavam recebendo os enviados do Senhor. Abraão suplicou ao Senhor daquele jeito e o Senhor respondeu pacientemente, porque estava hospedando os anjos do Senhor em sua casa e Deus no seu coração. Esse relato nos ensina que só podemos receber do alto se houver em nossos atos a disposição de suplicar por aqueles que estão ao nosso redor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não dá para provar que amamos a Deus se odiamos o nosso irmão. Então, esse é a primeira lição, a primeira aula que aprendemos, que não devemos discriminar ninguém. Deus não discrimina ninguém e a igreja também não deve discriminar. Segunda lição. Filhos de pais suplicam com insistência ao Senhor, mas também ouvem a Deus com atenção. Às vezes nós ficamos tão preocupados em falar com Deus e falamos o tempo todo e terminamos e saímos correndo. Não escutamos, não paramos para escutar o que Deus tem para responder. Nós aprendemos isso com Abraão. Abraão fala e fica quieto, fica em silêncio para escutar a resposta de Deus. Ele falou muitas coisas com Deus, e coisas até assim chamando a questão da consciência de Deus, da justiça de Deus. Ele não fará justiça, o juiz de toda a terra. Abraão questiona a justiça de Deus, o modo de Deus agir, se realmente vai agir com justiça ou não. E Deus é paciente para escutar Abraão. Mas depois Abraão é paciente também para escutar o Senhor. Abraão pergunta e suplica a Deus e depois fica em silêncio para escutar a resposta do Senhor. O pai da fé nos ensina quando ele ouve ao Senhor com atenção. Ele nos ensina a ouvir ao Senhor. Ele nos ensina a ficar parado um tempo, a ficar em silêncio um tempo, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo ou como Deus está fazendo. Nós vamos esperar, vamos ficar em silêncio para escutar e vamos continuar perguntando: Senhor, não entendi, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? O que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai fazer? Quando prestamos atenção, como Abraão, àquilo que Deus tem a nos dizer, coisas extraordinárias acontecem com quem ora e por quem oramos. Nós recebemos coisas extraordinárias, nós estamos orando. Abraão recebeu bênçãos extraordinárias. Abraão e Sara não tinham filhos, e ali Deus prometeu que iria dar um filho a eles, e deu. E uma descendência abençoada até hoje. E Abraão também orou pelas cidades marcadas para a mortandade. Ele não deixou de orar. Quando prestamos atenção naquilo que Deus tem a nos dizer, coisas extraordinárias acontecem com quem ora e por quem oramos. Terceira lição, nós vamos parar por essa. Filhos de paz oram ao Senhor com determinação. Essa lição é maravilhosa, mas ela precisa ser mencionada, ela precisa ser revista, essa lição, porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, mas com pouca ou nenhuma determinação. Para aqueles que Deus considera amigos, Deus revela seus pensamentos e seus planos de forma natural. João 15,15, Jesus diz: não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque o amigo sabe o que o amigo quer.
O servo não sabe o que o Senhor quer, mas o amigo conta para o amigo. E Deus é nosso amigo porque ele interessa em contar para nós o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. A família de Abraão estava em jogo nessa oração e nessa súplica. Por isso, alguém pode dizer: Abraão orou determinadamente porque tinha um sobrinho dele lá na cidade, a esposa do sobrinho, as sobrinhas netas, as filhas do sobrinho estavam lá, os genros de Ló, Ló era o sobrinho. E Abraão orou com determinação porque tinha parentes lá. Mas, com certeza, não foi só por causa da família. A família de Abraão, sim, estava lá. E nessa oração, Abraão suplica, não, nem cita o nome do sobrinho, ele cita toda a cidade. É claro que salvando Deus, salvando toda a cidade, todos os seus sobrinhos seriam também salvos. Abraão não é egoísta em suplicar com determinação somente por sua família. Ele intercede com insistência por toda a cidade. Salvando a cidade, salva a família. Havendo paz na cidade, há paz para a família. Há paz para mim e há paz para você. Concluindo, na súplica e nas respostas de Deus a Abraão, vemos o interesse, tanto de Abraão quanto de Deus, pela salvação de todas as pessoas da cidade. E assim eu estou querendo também dizer para vocês com isso, que eu tenho muito interesse na salvação dos cariocas, na salvação daqueles que estão marcados para morrer neste dia, ou no dia de amanhã. E eu tenho feito campanhas de oração, eu tenho orado às madrugadas, tenho convocado os servos e as servas para orarem de madrugada pela salvação da nossa cidade. Nós estamos neste mês de julho, no mês de Missões Rio, e o nosso tema, o tema da nossa convenção, a nossa igreja faz parte da Convenção Batista Carioca, é exatamente esse: haja paz na cidade do Rio de Janeiro. Paz para a cidade do Rio de Janeiro. Abraão também resolve a dúvida quanto ao caráter de Deus. Quando Abraão questiona: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu tenho certeza que Deus também está fazendo justiça na cidade do Rio de Janeiro. Deus responde que não matará o justo com o ímpio e preserva a vida de Ló e de suas filhas. Mesmo que todo mundo pereça, porque aqueles que não quiseram, não foram salvos porque não quiseram. Mas Ló e suas filhas foram salvos. Os sobrinhos, a família de Abraão foi salva. E Ló ainda mandou na casa dos genros, dos futuros genros, para que eles saíssem da cidade. Mas eles não quiseram sair. E todos ainda riram de Ló. E todos pereceram por causa da desobediência. Não foi porque Deus quis matar. Então é maravilhoso nós pensarmos que Deus e Abraão, ele se interessa pela salvação de todas as pessoas na cidade. Aqui também estamos ministrando nessa cidade com uma igreja chamada Igreja Batista Casa de Paz. E a nossa oração nesse momento é a salvação de pessoas que estão marcadas para morrer exatamente agora, que não sejam mortas essas pessoas. Eu tenho passado por muitas tristezas todas as vezes que eu escuto no rádio ou no noticiário que alguém foi morto, alguém morreu. Não importa de que lado for, nós somos pela vida. Nós almejamos a vida. Nós oramos pela salvação, oramos pela transformação, oramos pela conversão, oramos por aqueles, mesmo os piores infratores, que eles cumpram as suas penas, mas que eles se convertam e mudem de atitude, mudem de vida e sejam salvos. Haja salvação na cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos viver como Abraão, intercedendo pelas cidades, pela nossa cidade onde moramos, pelas cidades vizinhas, pelas cidades onde estão acontecendo tragédias, calamidades, pessoas marcadas para morrer por aquele que veio matar, roubar e destruir, que a bala não dispare, que a doença não evolua, que o acidente não aconteça. O Senhor impeça que o anjo da morte continue matando de forma tão implacável na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades onde moramos, onde temos queridos, familiares ou mesmo pessoas que não conhecemos, não temos parentes nessas cidades,
mas nós queremos a salvação da cidade. Pedimos saúde para os doentes, portas de emprego abertas para os desempregados. Pedimos também sabedoria para os empresários que passam por dificuldades nas empresas. Um avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, que vão povoar os céus e abençoar o reino do Senhor até a volta de Cristo. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. Amém? E amém. Antes do final da nossa reunião, nosso parabéns para os aniversariantes da semana, dia 9. Dia 9, Lourdinha Teixeira, parabéns, Lourdinha, está chegando mais um nível. Edneia Couto, parabéns também, Edneia. Temos pequenos grupos de estudo bíblico nessas casas, tem sido uma bênção. Louvamos a Deus pela sua vida. Tem alguém aí na sua casa completando aniversário? Coloque aí no comentário o nome da pessoa. Faça aí também o seu motivo de oração, anote o seu motivo de oração, seu comentário, deixe seu joinha. Muito obrigado. Não saia daí que tem uma bênção do céu, uma bênção de Deus para o seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a graça e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.